Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed que possui hospital, que possui farmácias, possui excelentes profissionais em todas as áreas, possui medicina ocupacional. Todos os serviços da Unimed, eles são para te dar conforto, qualidade e segurança. Então, na hora de pensar num plano de saúde, pensar na sua saúde com um pouquinho mais de carinho e prevenção, a Unimed tem um plano de saúde que cabe direitinho no seu bolso. Entre em contato pelo 3520-6100 e conheça todas as oportunidades que só a Unimed Erechim pode te dar. Também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. A nossa saúde, ela começa através da nossa alimentação. Então é importante que a gente sempre esteja bem alimentado, bem nutrido para ter saúde. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto bem importante, que é a saúde da mulher. A gente não precisa esperar um mês específicos para falar de alguns cuidados, porque a prevenção, ela faz toda a diferença na nossa vida. E é pensando nisso que a gente vai falar com você, mulher, acima dos 40 anos de idade. E para falar sobre isso, eu estou aqui na Santé e vou conversar com a doutora Rejane Menegas Stroyer, que é ginecologista, e ela vai falar um pouquinho para nós da importância de alguns cuidados. Doutora, obrigada por nos receber aqui na sua clínica totalmente repaginada, um espaço muito aconchegante para receber todos os pacientes. Obrigada, eu que agradeço o convite, Sandra. É um assunto extremamente importante, né? O que a gente sempre fala, né? As mulheres acabam ficando praticamente mais de um terço da vida, né? Nesse período da menopausa, e é um período de muitas transformações, e acho que é bacana a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Pois é, doutora, a gente vai começar falando lá na adolescência. Hoje as meninas, elas elas menstruam mais cedo. E isso quer dizer que a gente vai parar de menstruar mais cedo também? Não necessariamente, né? Claro que pode ter essa relação, né? A gente sempre questiona a questão dos aspectos hereditários, sim, né? A família, mãe, irmãs, né? Mas não necessariamente vai acontecer isso. Uhum. Tem muita relação os hábitos de vida, né? Sim. A questão do tabagismo, sedentarismo, doenças, né? Que às vezes acabam interferindo, e essa mulher acaba tendo às vezes uma menopausa precoce, que a gente chama, né? Uma falência ovariana precoce, uhum, até antes dos 40 anos. Sim. Quando a gente fala na menopausa, qual é o conceito e como é o diagnóstico para dizer realmente que a mulher está entrando nesse período? A menopausa nada mais é do que uma pausa por 12 meses na menstruação numa paciente que tem ciclos regulares, uhum, né? Então, a paciente que está tendo ciclos regulares e principalmente está acima dos 40 anos, e ficou um ano pelo menos sem menstruar, a gente considera como sendo uma menopausa, né? Uhum. E essas pacientes, elas, a maioria delas, elas têm uma entrada na menopausa, uma pausa total da menstruação, a partir dos 45 até os 55 anos, né, pode acontecer. Então, todo esse período em que há essa transformação da vida reprodutiva para não reprodutiva, né, que fica entre os 40 até Sim. os 65 anos, a gente considera como sendo o climatério.
Sim. né? Então é um período de muitas transformações. Como você me questionou, o diagnóstico é clínico, né? Mas claro que às vezes a necessidade de a gente fazer dosagens hormonais para realmente avaliar se ela está entrando na menopausa ou não. Pois é, algumas mulheres a partir dos 40, elas começam com o período menstrual ser esticado a cada 45 dias, a cada 35 dias, enfim, algumas até mais. Outras acabam menstruando várias vezes no mês. Isso já é um sintoma, ela já precisa ficar antenada que precisa tomar algumas precauções? Isso mesmo. Então, o que a gente sempre fala, né, a menopausa, ela começa a apresentar alguns sintomas específicos, né? Então é o que a gente sempre comenta. A paciente ela pode ter sintomas relacionados à parte geniturinária, que aí envolve o que você comentou, né? Começa a ter irregularidade menstrual, começa a ter sintomas urinários, que eu até depois posso comentar um pouquinho mais específicos sobre a síndrome geniturinária. Essas pacientes elas acabam tendo muito sintomas relacionados à parte emocional. Então é um período em que a paciente fica mais suscetível a ter transtornos de ansiedade, depressão, né? Além disso, são pacientes que acabam tendo muitos sintomas vasomotores, né? Então são os sintomas somato-vegetativos que a gente chama, então os calorões, os fogachos, alteração do sono e, claro, né, várias delas acabam tendo sintomas relacionados à disfunção sexual, né? Em função dessa diminuição dos hormônios. Pois é, doutora, e essa diminuição dos hormônios, ela pode causar, por exemplo, um aumento de peso ou, em alguns casos, até o peso diminuir, o cabelo ficar um pouquinho mais quebradiço, a pele ficar mais oleosa. Isso também influencia? Isso mesmo. Então, a mulher que está na menopausa, sem dúvida nenhuma, ela tem que ter, a gente tem que ter um olhar, um cuidado, porque são todos os sistemas que vão ficar comprometidos, né? Certo. Então, a questão da pele, o colágeno, a questão da saúde óssea, né? Essas pacientes, elas acabam tendo uma reabsorção óssea, então ficam mais suscetíveis a ter osteoporose. São pacientes que em função dessa alteração hormonal, também ficam mais suscetíveis a ter um ganho de peso, principalmente o aumento da gordura abdominal, né? Então, sem dúvida nenhuma, não somente a questão osteomuscular, pele, mas também há um comprometimento específico ali na região genital em função desse enfraquecimento, né, dessa musculatura, do assoalho pélvico, da diminuição das fibras do colágeno, e isso acaba sem dúvida nenhuma comprometendo e provocando sintomas em todo esse período. De que forma a atividade física e a dieta alimentar ela vai fazer diferença para amenizar esses sintomas que são tão chatinhos? Com certeza. Então é o que a gente sempre comenta, né, para a paciente. O sedentarismo, né, uma ingesta de alimentos, né, gordurosos. Então, o cuidado com a alimentação, em focar nessa questão de se ter uma alimentação saudável, com frutas, verduras, grãos, nozes, leite, derivados, isso tudo vai ajudar tanto na questão da pele, né, quanto na saúde óssea. Além de a gente saber, e isso está mais do que comprovado em todos os estudos, que fazendo atividade física, né, não sendo sedentária, essa mulher ela fica bem menos suscetível a ter qualquer tipo de câncer, né, principalmente o câncer de mama. É uma fase em que o câncer aparece com mais frequência em mulheres? Isso mesmo. Então, claro que
tem determinados tipos de câncer ginecológicos que estão associados a outros motivos, né, como o vírus do HPV. Então, tem situações em que realmente mulheres jovens acabam tendo, né, esse tipo de câncer, mas câncer principalmente de ovário, câncer de mama, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso e por isso da importância de se manter a rotina, né, anual com exames, principalmente após os 40 anos. E a gente também aproveita para destacar aqueles cuidadinhos básicos, né, doutora, que durante o banho, fazer o autoexame, esses cuidados todos que às vezes tu saiu do profissional médico, tu fez todos os teus exames e um mês depois apareceu um problema. Então em casa a gente também tem que ter esse cuidado. O autocuidado. Verdade. Doutora, o tratamento hormonal, existem muitas controvérsias e existe muita informação na internet que muitas vezes confunde a cabeça de quem lê. Nomes científicos que querem dizer a mesma coisa que os produtos normais dizem, tratamentos hormonais que às vezes são oferecidos de uma forma muito fácil, mas que não se tem uma eficácia comprovada. O que é realmente o tratamento hormonal e como ser administrado? Então, quando se fala em tratamento para a menopausa, envolve vários fatores, né? Então, é o que eu comento com as mulheres aqui no consultório, não é porque você entrou na menopausa que isso é um sinônimo que você tem que sair, né, do consultório com uma receita com terapia de reposição hormonal. Certo. Longe disso. Mas a gente jamais vai deixar essa paciente tendo uma qualidade de vida horrorosa, né, com alterações de humor, sono, disfunção sexual, né, não deixando de fornecer o que realmente a gente tem uma evidência científica que pode ser utilizado nas pacientes que não tem nenhum tipo de contraindicação, tá? Então hoje, Sandra, a gente acaba utilizando muito a terapia de reposição hormonal, ela só estaria liberada e indicada nas pacientes em que a gente chama que estão passando pela janela pós 5 anos após a menopausa. Seriam os principais, é o principal período em que a paciente ela pode e deve utilizar qualquer tipo de terapia hormonal, né? Mas aí sem nenhum tipo de contraindicação, né? Não vou jamais utilizar um hormônio numa paciente que tem um histórico de câncer de mama, um histórico de trombose, câncer de endométrio, enfim. Então, se essa paciente ela não tem nenhum tipo de contraindicação e está passando nesses primeiros 5 anos após a menopausa, a gente pode sim utilizar a terapia de reposição hormonal. Certo. Tá? Mas essa terapia ela não pode ser estendida principalmente após os 60 anos, né? Então se falou muito no passado, depois que se teve o estudo WHI lá em 2002, em que as pacientes estavam usando, né, terapia de reposição hormonal, e aí acabou que o estudo teve que ser interrompido em função de que aumentou extremamente, as pacientes apresentaram muitos tipos de câncer, câncer de mama, e aí em função disso foi interrompido. Então desde lá está se mudando um pouquinho os conceitos, mas se passou ali por 10 anos que as pacientes chegavam no consultório e diziam: eu não quero hormônio de jeito nenhum porque hormônio vai causar câncer, né? E causou todo esse medo, né, das pacientes. Então, quando bem indicado, a gente pode utilizar, dependendo, sem dúvida nenhuma, de uma avaliação relacionada às contraindicações e a exames laboratoriais,
né, exames laboratoriais, exames de imagem, vamos ver como é que está essa mama, vamos ver como é que está o útero, né, vamos ver como é que está o perfil lipídico dessa paciente para aí indicar a melhor via desse hormônio, né? Então são vários parâmetros que a gente utiliza para daí sim definir um melhor tratamento, né? Ok. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada, Somatom Perspective Dual Energy, 128 canais, demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular, Santa Mônica, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Todos os anos a gente precisa fazer os nossos exames de rotina para ver se a nossa saúde está bem. E os exames de imagem, eles dão uma clareza muito grande nos resultados. Então, sempre que o seu médico solicitar, faça os seus exames de imagens e faça na Santa Mônica Imagem, que tem os melhores equipamentos da região. Então, não deixe de entrar em contato com a Santa Mônica para fazer os seus exames, qualquer época do ano. E hoje a gente está falando aí sobre a saúde da mulher após os 40 anos. E a nossa convidada para esse bate-papo é a doutora Rejane Liz Menegazzi Stroyer, que é médica ginecologista aqui, também é preceptora na URI Campus Erechim, que vai formar a primeira turma de medicina aí este ano. A gente está feliz por isso, né, doutora? Porque Erechim tem um curso de medicina e nós temos muitos alunos que serão os futuros médicos aí, que vão estar sentados aqui falando de saúde, mas que aprenderam com profissionais aqui da nossa cidade. E a gente também, doutora, pode falar da qualidade da saúde de Erechim. A senhora é uma médica que conhece outros profissionais, outros hospitais e sabe e pode chancelar que Erechim tem um atendimento especializado. Com certeza. A gente comenta, né, com os alunos isso e todos nós professores ali do curso de medicina, nós estamos muito orgulhosos, né, com essa linda turma que agora vai se formar em dezembro. E muitos desses, como você mesma disse, logo, daqui a pouco voltam aqui, né? E vão estar aqui nos ajudando a formar mais profissionais. E aí é o que nós comentamos, né? Esses alunos daqui a pouco vão sair, vão fazer outros estágios em outros hospitais. Claro que, como qualquer outra faculdade e que está iniciando, né? A gente tem as nossas dificuldades, mas esse aluno, ele realmente, como a gente diz, coloca a mão na massa, né? Ele está saindo daqui bem preparado do ponto de vista prático, teórico. Hoje nós temos um ambulatório, aqui agora eu vou falar um pouquinho, né? O ambulatório aqui da URI, nós criamos um ambulatório específico na área de uroginecologia, né? Então a gente acaba recebendo muitas pacientes
que tem transtornos, desordens do assoalho pélvico, que são as pacientes com incontinência urinária, com prolapso genital, com a síndrome geniturinária, né, que eu estava comentando anteriormente. E aí o que a gente observa, Sandra? Essas nossas pacientes, elas chegam até nós e nos dizem: mas doutora, por que eu demorei tanto para chegar para tratar esse meu problema? Sim. Então, muitas das nossas pacientes, principalmente patologias relacionadas, né, à parte uroginicológica, elas acabam achando: ah, mas eu senti ter uma perda de urina, isso é normal da idade, né? Eu tenho que conviver com isso. Sim. E na verdade não é assim. Então, quando a gente fala, Sandra, dos sintomas, né, da síndrome geniturinária, é uma patologia que envolve vários sintomas, né? Então, as pacientes, elas acabam se queixando muito, né, de ressecamento vaginal, dor na relação sexual, tem muita urgência miccional, aquela vontade urgente de urinar e acaba não conseguindo chegar a tempo. Elas acabam tendo mais secreção vaginal, elas até questionam: mas doutora, na minha juventude eu nunca tive tanta secreção e agora que houve comigo, né? Então é tudo dessa transformação que ocorre devido à diminuição de estrogênio, do hormônio feminino principal, né? Que acaba diminuindo a concentração. Dessa forma, acaba mudando muito essa flora vaginal, né? Diminuindo lactobacilos. Sim. Esses lactobacilos, eles acabam, a diminuição deles, fazendo com que a acidez da vagina, ela diminua. Mas com a diminuição deles, essa acidez, o pH vai aumentar e essa paciente, ela fica mais suscetível a ter esses sintomas de vaginose bacteriana, de secreção. Então é super importante a gente orientar, conversar com essa mulher sobre tudo que pode ser feito, né, nesse período, que vai trazer, sem dúvida nenhuma, né, um bem-estar enorme para todas essas pacientes. Com certeza. Voltando agora ao nosso assunto sobre a reposição hormonal, que ainda tem alguns questionamentos, hoje a gente vê que algumas mulheres lá nos seus 20, 30 anos acabam usando esses repositores hormonais para ganhar massa magra, para definir o corpo, para ficar mais bela, como dizem por aí, o chip da beleza. Qual é a contraindicação disso? No caso, assim, Sandra, a gente não tem uma liberação, né, para uso dos implantes hormonais, tá? Que fique bem claro. Diferente, porque às vezes aqui comentando implante, as pacientes acham: ah, doutora, eu uso um contraceptivo que é em formato de implante. Isso. São coisas diferentes, né? Então o implante que é utilizado como forma contraceptiva, esse, sem dúvida nenhuma, ele é um método maravilhoso de contracepção, e sim, está liberado para uso. Agora, implantes hormonais com hormônios específicos, testosterona, para fins contraceptivos, ou como você mesma disse, né, para ganho de massa magra, aumento, né, da musculatura, a gente não tem absolutamente nenhuma evidência que a gente possa liberar para essas pacientes. Isso. E daqui a pouco, a longo prazo, não vai ter nenhuma repercussão, tá? Então, tem determinados hormônios, como a testosterona, que às vezes as pacientes comentam: ah, doutora, eu tô com diminuição da libido, diminuição do desejo, eu vou querer dosar a testosterona. Não está indicado dosagem de testosterona de rotina, até porque a gente não pode utilizar a testosterona, não tem uma liberação no Brasil
comercialização de uso através de implante para mulheres que têm daqui a pouco a testosterona um pouco baixa. O que a gente tem de liberação para uso tópico, transdérmico, né, nas pacientes que têm o que a gente chama de desejo sexual hipoativo, tá? E mesmo nessas pacientes, o uso, de forma alguma, deve ser prolongado. Então, no máximo 6 meses a 1 ano com acompanhamento. E no caso daquela paciente que está no seu período de menopausa, está entrando no ciclo de menopausa, está fazendo a reposição hormonal depois de vários exames, indicação médica, com todos aqueles cuidados e a segurança de um profissional qualificado para indicar para ela qual é o melhor método. A pele dela vai melhorar? A libido vai voltar? O corpo dela vai ter essa transformação toda? O hormônio, ele ajuda um monte, né? Então, ajuda muito mesmo, né? Mas é como nós falamos antes, quando indicado naquela janela de oportunidade, né? Mas tem pacientes que não podem utilizar. E aí, o que nós podemos fazer? Então, a gente acaba lançando mão de medicamentos fitoterápicos, antidepressivos que acabam tendo essa ação termorreguladora, né, para diminuir os calorões, os fogachos. Hoje se fala muito de medicamentos novos, né, específicos, né, para os sintomas vasomotores. Então a gente está evoluindo nesse sentido. Mas assim, o que vai trazer uma melhora mais rápida, né, com certeza é a terapia de reposição hormonal. E por que depois dos 40 a gente começa a ter esses problemas de urina, escapes de urina, esse desconforto, aquela sensação de que tu tem que ir logo no banheiro, senão vai escapar, aquele desconforto que às vezes até à noite atrapalha o sono e não deixa a gente ter um sono reparador. Uhum. Em relação à incontinência urinária, Sandra, a gente tem vários fatores, né, que deixam a mulher mais predisposta a ter algum tipo de perda. Mas tem pacientes às vezes que chegam aqui no consultório, não tem um histórico de partos vaginais, que é um fator de risco, não passou por um período gestacional, que é a gestação, né, por mais que não se tenha um parto vaginal, mas a própria gestação, ela acaba sendo um fator de risco, né, para incontinência urinária, em função, né, do aumento da pressão abdominal, que vai repercutir na musculatura pélvica, né, no enfraquecimento da musculatura pélvica. São pacientes que às vezes não são constipadas, não fazem um esforço físico excessivo, né, que hoje se fala muito, né, em atividade de impacto, beach tênis, crossfit. Elas não têm absolutamente nenhum fator de risco e chegam aqui dizendo: doutora, eu estou sentindo que eu não estou conseguindo chegar a tempo ao banheiro. Né? Então, sem dúvida nenhuma, Sandra, isso tem a questão hereditária, tem a questão da própria genética da mulher, das fibras de colágeno dela, né? Da questão hormonal, né? As alterações hormonais, isso tudo deixa a mulher mais suscetível, e aí há uma gama de medidas, né, que acabam a gente lançando mão para tratar essa paciente. Então, dependendo do tipo de incontinência urinária que essa mulher tem, então, incontinência urinária não é sinônimo de cirurgia, não é sinônimo de colocação de tela de sling, né? As pacientes chegam às vezes apavoradas, eu vou ter que colocar aquela redinha, né, elas falam. É importante que se passe por um profissional, né, especializado na área, ou um ginecologista que saiba avaliar direitinho a queixa, porque nem toda perda de urina necessita realmente um procedimento cirúrgico. Então, às vezes, só basta medidas comportamentais, né, diminuir a questão se é tabagista, parar com cigarro,
pacientes que acabam ingerindo muita cafeína, né? Café preto, chimarrão, chás que contém, né, muita cafeína. Isso tudo acaba fazendo com que essa mulher tenha mais urgência miccional, né? Aquela vontade urgente de urinar. E a orientação em relação às atividades físicas que promovam um impacto maior, certo, também acabam comprometendo o assoalho pélvico, e aí a importância de uma fisioterapia bem feita nessas pacientes. Quando o problema já começa muito cedo, lá nos 25, 30 anos, vai ser preciso uma medida mais enérgica para tratar o problema, ou o tratamento é igual? Tudo depende da gravidade da perda de urina dessa mulher. Né? Então, pacientes, por exemplo, que fazem ginástica olímpica, né? Que vão, né, enfim, estão competindo, né? E eu vou ter uma perda de urina no momento que eu faço uma apresentação, uma atividade física. Hoje a gente tem dispositivos que são colocados via vaginal e utilizados no momento da apresentação, enfim, que é o que a gente chama de pessário vaginal, com o objetivo de controlar essa incontinência naquele momento. Mas sem dúvida nenhuma são pacientes que elas necessitam de um acompanhamento dietético, fisioterapia e às vezes, né, em algumas situações, por mais que sejam pacientes jovens, o procedimento cirúrgico às vezes é indicado. Então o negócio é se manter ativo o tempo todo, mas sempre com alguns cuidados. Isso aí, sem exageros. Isso mesmo. Doutora, o que dizer para essa mulher de 40 anos que está nos acompanhando e de repente tem medo desse período de menopausa, tem medo de perder urina, enfim, tem medo desses problemas que acontecem, que diminui a nossa autoestima muitas vezes. O que dizer para elas? Procurem um profissional na primeira queixa. Perder urina não é normal. Sentir calorões absurdos, né, que interfiram na qualidade de vida, no sono, não é normal. Já façam um acompanhamento regular, tanto em relação à prevenção de doenças, né, vários tipos de câncer que acabam ficando mais suscetíveis nessa faixa etária. Então, esse acompanhamento anual com o ginecologista, o cuidado na alimentação, atividade física, né, o sedentarismo, né, evitar o sedentarismo, sem dúvida nenhuma, todas essas medidas, elas acabam sendo medidas salvadoras, né, em muitas das pacientes, e às vezes acabam que essas pacientes passam pela menopausa e dizem, nem foi tão ruim assim, como né? falavam. Não foi tão horrível assim. É verdade. Doutora, obrigada por nos receber aqui e falar desse assunto que é tão importante. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre assuntos de mulher, essas questões que às vezes tiram o nosso sono, perturbam a nossa paz. E quanto mais a gente falar, menos mulheres com problemas e traumas a gente vai ter, Com né? certeza. Obrigada pela tua disposição. Obrigada, eu que agradeço o convite. E a todos vocês, uma boa noite. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.